Fala aí, rei, fala aí, rainha. Hoje eu vou te provar. Você não faz ideia do que é contemplação e por isso não está conseguindo prosperar. E aí, vamos lá. Antes de te dizer o que é contemplação, acho que é importante que você entenda que a sua vida ela é carregada de momentos que merecem atenção, que merecem uma disposição da sua parte com relação a enxergar que existe beleza em praticamente em tudo. Quando eu falo isso, parece uma frase clichê, só que as pessoas que conseguem enxergar que existe beleza em grande parte das coisas, em tudo praticamente, você consegue perceber que essas pessoas elas têm resultados muito mais amplos. Por quê? Você consegue perceber que essas pessoas têm resultados muito mais amplos, satisfatórios, benéficos e elas sorriem mais para a vida. Essas pessoas que sabem contemplar, elas estão inteiramente ligadas com o divino, com o alto. E quando eu falo com o divino, com o alto, eu não estou dizendo que quem não contempla não está associado. Na verdade, todos os que conseguem contemplar verdadeiramente, eles têm ligação com o alto. Mesmo que você não saiba disso, você tem ligação com o alto. Eu vou te explicar tudo direitinho. E esse pessoal, Eduardo, que está em festa todo santo dia, e esse pessoal que curte uma festa atrás da outra, não estou falando disso. Isso não é contemplação, isso é alienação. Como assim alienação? Alienação é um estado de cegueira emocional, onde você não consegue se conectar nem com a sua própria existência. E aí fica muito mais fácil de uma pessoa alienada, ela estar vinculada a um vício, e festa também é vício. Festa é uma anestesia. Veja só, eu não estou falando que festejar é vício. Festejar é anestesia. Eu estou dizendo que as pessoas que precisam de festas o tempo inteiro para ficar buscando um motivo para sorrir, como se os demais dias da sua vida não fossem produtivos, não fossem entusiasmantes, não fossem carregados de motivação, onde a pessoa se sente conectada com o seu propósito. Eu não estou dizendo sobre isso, estou dizendo que essas pessoas, elas estão sim alienadas. Só para deixar mais claro o que é que eu estou querendo dizer. Todas as pessoas que você encontrar que elas precisam de chegar no final de semana para curtir aquele churrasco com os amigos. Essas pessoas que precisam de estar de galho em galho. Como assim galho em galho? Relacionamento em relacionamento, festa em festa, amizades e amizades que são muito parecidas. Essas pessoas estão alienadas. Como assim? Por que você está falando isso comigo? Presta atenção. Quantas pessoas você conhece que terminam um relacionamento com um cônjuge, eu vou dizer cônjuge para você entender, com namorado, com namorada, com esposa, com esposo, que parece que aquele esposo tem um perfil, tem uma característica, e essa mulher termina e encontra outro cara que tem o mesmo perfil, a mesma característica. Essa pessoa não consegue entender por que ela encontra as pessoas muito semelhantes umas das outras. Amizades é a mesma coisa. Quando você para observar o padrão de amizade, se você for observar um grupo de pessoas, tem 5 pessoas, eles são um grupo de amigos. Nesse grupo de amigos, imagine que desses 5, 2 começaram a se destacar e a crescer. Você vai perceber que aqueles 3 que não se destacaram e não começaram a crescer, quando eu falo crescer, eu estou falando espiritualmente, relacionamentos, profissionalmente, eu estou falando de conexão com o propósito. Quando esses caras começam a crescer, quando você para observar quem fica, eles logo preenchem aquele espaço dos que foram com outras pessoas que têm praticamente o mesmo perfil daquele que tinha naquele momento lá, quando não estava crescendo ainda. Então você vai ver, existe um processo de substituição, onde quem cresce vai, quem não cresce fica e substitui quem foi. É basicamente assim que funciona. Então observe muito essa questão e pense bem sobre esse tipo de pessoa que quer te manter dentro de um cercado inexistente de possibilidade de crescer. Toda vez que isso acontecer, você liga o seu alerta para perceber que existe uma pessoa ali alienada. A alienação é um hábito horrível e que faz com que você apodreça na sua vida. Quem é alienado não consegue prosperar. Quem é alienado não consegue ter faro de prosperidade. Quem é alienado não consegue dizer não com congruência. Quem é alienado não se alimenta bem. Quem é alienado não tem propósito. Quem é alienado não tem bons e ótimos hábitos que façam com que as pessoas se incomodem com o crescimento. Como assim se incomodar? É se incomodar mesmo. Por que se incomodar? Porque o crescimento causa incômodo.
para todo mundo que ainda não estava crescendo, se você quiser ir para academia para fazer seu músculo crescer, você vai estressar o seu músculo. E quando você pega um story, você pega um celular seu e começa a gravar, você vai começar a incomodar quem estava quieto, porque você começou a se destacar, não tem outra. Você, quando começa a se destacar, os olhares que antes estavam neutros, eles começam a ser direcionados para você. E existe uma demanda, primeiro, de inveja, segundo, de repulsa, terceiro, de negação. E não é nessa ordem. Porque as pessoas negam aquilo que você fala, as pessoas sentem inveja porque você está tendo coragem que elas não têm. As pessoas começam a distanciar de você porque elas não conseguem mais te suportar. Você literalmente se transforma em uma pessoa insuportável. Por que você fica insuportável? Porque você não cabe mais naquele ambiente antigo. É como se você começasse a ir para academia, sua musculatura cresceu e aquela roupa antiga não cabe mais em você porque o seu músculo agora está grande. E aí nesse momento você olha até para aquela pessoa que começou agora na academia ou que nem entrou na academia e pensa assim, poxa, eu aguento muito mais peso que você porque eu estou muito mais treinado. E aí a pessoa fica assim, você é por causa de genética. Genética tem a ver muito com estética e com facilidade, mas não com impossibilidade do outro chegar. A gente não está falando aqui de nenhuma situação extrema, onde a pessoa vem com realmente alguma deficiência física, tudo certo, beleza. E mesmo assim tem como ela prosperar de várias outras formas. Mas eu estou falando de uma pessoa que usa esse argumento da genética como desculpa para nem ir para academia, porque ela se compara com outros que estão progredindo e ela fica na inércia, parado, sem nenhum tipo de movimento. Então, se você quiser romper esse padrão, você tem que começar a se entusiasmar com qualquer perspectiva de crescimento que possa ser oferecido para você. No entanto, quando você também entra nessa perspectiva de crescimento e você não aprende a contemplar, e aí eu chego no ponto. O que é contemplar? É valorizar as pequenas vitórias, é sentir o cheiro da tua respiração, é respirar profundamente, sentir o ar entrando nos teus pulmões, é você dar valor a tudo que você tem. O que é que você tem? Você tem visão, olfato, tato, paladar, você tem um sol, você tem a lua, você tem a terra, você pode pisar no chão, você consegue ver toda a organização da natureza circulando à sua volta. Você só precisa chegar ali em um terreno qualquer e você vai perceber que tem planta nascendo, tem semente sendo semeada, tem pássaro que voa, tudo ali tem todo um projeto feito pelo grande arquiteto do universo, o grande criador, que continua funcionando desde os primórdios da vida, desde os primórdios. Então, quando você para observar um pouco de profundidade, você contempla a vida. Como assim contemplar a vida? Você pode ser aquele tipo de pessoa que talvez tenha entrado em um projeto que tem um objetivo financeiro, e aí você pega esse objetivo financeiro e quando você pega um recurso, você tem dificuldade em gastar um pouco do que você recebeu com contemplação. E aí você não consegue ir naquele restaurante que você queria ir porque você precisa continuar juntando dinheiro, então você tem uma mente muito escassa. Toda vez que o território ele for muito escasso, ele também para de fabricar fertilizantes porque ele fica com medo de acabar o que já tem. Você entende isso? E é por isso que você não consegue continuar na lei da semeadura, onde você planta para poder colher. Então preste atenção em relação à contemplação. Valorize a vida que você tem. Você vai ver eu gravar aqui mais uns 2 ou 3 vídeos com essa mesma camisa, porque eu vou fazer uma bateria de vídeos hoje. Vambora? Até a próxima!